Jovens e velhos santistas, eu vou ser bem sincero com vocês, aliás, como eu sempre sou, este aqui seria o nosso tradicional pré-jogo, e ainda é, porque o Santos enfrenta o Noroeste nesta quarta-feira na Vila Belmiro, 7h15. Para quem conseguiu ingresso, parabéns. Para quem não conseguiu, vai ser aquela odisseia para assistir de novo, com aqueles streamings que inventaram aí no Campeonato Paulista, né? Não tem Cazé TV, não tem Record, não tem TNT Max, então tem esses streamings aí que, enfim, repito, inventaram e ou você assina ou você não vê, você vai no boteco, enfim. Então, virem-se aí para assistir esse jogo. Assinem os tais, tem Nosso Futebol, Zapping e mais o All Play, escolha um aí, assine ou então vá ao boteco ou na casa de um amigo. Vou ver como é que a gente vai conseguir assistir isso, né? É o tradicional pré-jogo de Santos e Noroeste, mas eu devo confessar a vocês que eu vou fazer um vídeo bem curto, bem rápido, sem edição, porque esta terça-feira, para quem está em Santos, eu imagino que em alguns outros lugares aqui imagino não, com certeza em toda a Baixada Santista, talvez até em outras regiões, eu não sei dizer, porque eu acabei de chegar em casa, foi o tempo de eu tomar banho, jantar e vim aqui sentar para falar com vocês. Foi um dia absolutamente caótico, né? Já era prevista uma chuva muito forte, uma tempestade, e ela veio com raios, com várias ruas alagadas. Eu esperei um tempo para sair da TV, eu saí às 8 horas da noite, cheguei em casa mais de 10, e eu vim a pé da TV para casa, porque não tinha transporte, o Uber estava 50 pau, e não ia atravessar, porque estava tudo alagado. Intransitável o Canal 2, aliás, fica aqui a dica para quem falou que aquele terreno lá em Cubatão alaga, a Vila Belmiro, em torno da Vila Belmiro estava alagado também, como o Canal 2 inteiro, o Canal 1, várias ruas em Santos, eu não sei nem precisar exatamente, eu só escutava os relatos das pessoas paradas nas ruas, Afonso Pena, tudo cheio, né? Uma chuva torrencial que caiu em Santos nesta terça-feira, e que complicou bastante a vida das pessoas. O aplicativo do ônibus também parou de funcionar, ninguém sabia se estava vindo, se não estava vindo. Vi um monte de gente parada com criança, gente tirando o sapato e camisa e andando debaixo da chuva. Tinha gente com guarda-chuva, tinha gente sem. Enfim, sorte de quem chegou em casa antes da tempestade cair, mas a maioria das pessoas sai depois das 18 para chegar em São Vicente, Praia Grande. Imagino que tenha sido muito difícil. E se essa chuva tivesse caído no dia do jogo, não ia ter jogo. Tá? Eu posso afiançar para vocês. Primeiro que as pessoas não chegariam, depois talvez não conseguissem voltar e não ia ter condição de gramado para ter a partida. Então eu peço desculpas a vocês, peço desculpas aos meus apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também a Osteria Santos Sabores e a Exatec Informática, porque este vai ser um pré-jogo dinâmico, destacando a partida em que o Santos deve atuar com o mesmo time que enfrentou o Água Santa na última rodada e venceu, com o Neymar em campo, talvez com a estreia do Verón. Imagino que não tenha mais nada que o impeça de sentar no banco de reservas, afinal de contas ele está no bid, ele já foi apresentado, ele está treinando, no mínimo no banco ele precisa ficar para, tendo chance, já começar a ganhar ritmo de jogo, né? O jogador foi contratado para jogar, precisa ganhar ritmo de jogo, enfim. Então, estou imaginando que vai ser o mesmo time que venceu o Água Santa, o que começou, porque o time foi bem, não faz muito sentido trocar. Um Santos que tem 12 pontos contra 11 pontos dos times do grupo. O Santos entrará em campo um pouquinho depois do Guarani, que pega o Velo Clube, e antes do Bragantino, que pega o Mirassol. Na quinta-feira, esse jogo 18h30, e também da Portuguesa, que na quinta-feira 9h35 pega o São Bernardo. Em o Santos vencendo, independentemente do que aconteça no jogo do Guarani, ele pode dar uma secada no dia seguinte. Bragantino e Mirassol é um jogo equilibrado, e a Portuguesa contra o São Bernardo. O São Bernardo está brigando pela classificação também, para classificar, acho que praticamente já está, né? Falta um ponto, acho que, para o São Bernardo. Mas ganhar lá para garantir o primeiro lugar do grupo, provavelmente, né? Então são adversários mais difíceis, em tese, que o Santos tem, mas o Noroeste briga lá embaixo, tem 7 pontos, corre risco de cair. A Água Santa tem 6 e também a Inter de Limeira tem 6. Então, para o Noroeste,
empatar com o Santos na Vila, vai a 8 pontos, pode ir a depois 9, 10, 11, é perigoso, né? Não sei não. Não, mas é problema do Noroeste também. Um time que certamente virá, como a gente sempre ressalta aqui nos jogos do estadual, time fechado, né? E o Santos vai ter que colocar em prática o mesmo futebol que colocou contra o Água Santa, com a velocidade, a inteligência, a genialidade do Neymar, em associação com o Guilherme, que está sendo o artilheiro do time, com o Soteldo, que vem crescendo, e com, aparentemente, o Tassiano ali na função de falso 9, com o Bom Tempo vindo de trás, ali no meio de campo. Com os laterais, enfim, expectativa de uma vitória do Santos nesta quarta-feira, para que a última partida contra a Inter de Limeira, dependendo do que aconteceu, a Inter vai pegar quem nessa rodada? O Água Santa, né? É justamente um confronto direto contra o rebaixamento. Se a Inter de Limeira perder para o Água Santa, só pode chegar a 9 na última rodada, vai ser difícil praticamente. Se o Velo empatar com o Guarani e tal, uma dessa, o Santos pega a Inter de Limeira já rebaixado na última rodada. Então vamos aguardar. Então é isso, meus caros. Peço perdão pela forma, mas eu realmente estou muito cansado. Quando eu cheguei na minha rua, nunca tinha acontecido isso, eu entrei pela rua com a água na altura do joelho. E eu não moro em nenhuma localidade que tenha mais dificuldades em relação à questão de chuva, já alagou um pouquinho de esquina assim, mas desse jeito nunca tinha acontecido. São as mudanças climáticas, aquelas que muitas pessoas achavam que era roteiro de filme, né? Tipo o dia depois do amanhã. Está acontecendo, infelizmente. Enfim, é isso. E só para complementar o noticiário desta terça-feira, eu precisaria me aprofundar um pouco mais e falar com um pouco mais de tempo, mas esse novo plano de sócios do Santos, além de ser mais salgado, ele é excludente em alguns aspectos. Eu vi aí algumas explicações, teve um diretor do Santos que falou lá de olho no peixe, e falou de pontos e coisa e tal, mas enfim, não sei se a modelagem era mais correta, mas eu já vi gente, chegamos nos 75 mil sócios, tem gente que vai abandonar, né, porque eu não tenho condição de pagar mais, ou se pagar menos, o que paga menos entrega pouco. Né? Então eu já vi várias pessoas que disseram que vão largar, e aí você vai diminuir o número de sócios para ganhar mais dinheiro. Vai compensar? Sei lá. O tempo é o senhor da razão, presidente Marcelo Teixeira. Aliás, lembre-se, presidente, que o associado vota, né? Enfim, alguns talvez não tenham gostado tanto. A maioria não gostou, é bem verdade, desse modelo, mas vamos ver o que vai acontecer. E como eu não gosto de terminar com notícia ruim, a boa notícia é que o Thiago Maia aparentemente, eu estou falando aparentemente porque se eu puser mais uma foto, Thiago Maia e tal, eu peço música se ele não vier, né? Mas aparentemente está tudo certo. E durante esta terça-feira eu conversava com uma pessoa que me disse o seguinte, olha, aqueles 26 milhões que o Marcelo Teixeira revelou na reunião do Conselho, aquele espetáculo agora restrito, secreto, parece reunião de seitas, de filmes de terror e tal, né? Ninguém pode falar nada, não pode vazar, é proibido, só algumas cenas meio dantescas que surgem sempre nas reuniões do Conselho, dignas de filme pastelão. Essas vazam sempre, né? Enfim, o presidente do Santos falou lá que o Thiago Maia tinha uma dívida para receber do Santos e abriu mão de juros e correções e tal, perfazendo o total de 26 milhões de reais. É justamente o dinheiro que o Santos vai entregar na negociação para o Internacional, né? E o Thiago Maia, vejo aqui a postagem do Lucas Mussetti, está a caminho, só falta assinar. Nesta quarta-feira os clubes devem trocar documentos, diz aqui o Lucas Mussetti. O Santos conseguiu reduzir a pedida do Inter, 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões e 800 mil reais, pagas em 2 prestações de 1 milhão de euros. O Santos ainda assume a dívida com o Flamengo e também reduziu o valor da dívida de 4 milhões para 3 milhões e meio de euros parcelados, portanto, total de 5 milhões e meio de euros, cerca de 32,6 milhões de reais. 26 o Santos vai economizar não pagando mais a dívida do Thiago Maia
por 50% dos direitos do jogador. Ou seja, se ele for muito bem no Santos e daqui a pouco negociá-lo com algum clube aí no mundo árabe, o Santos fica com 50% do contrato. O Marcelo Teixeira já tinha dito na reunião do conselho e o Lucas Mussetti repetiu na postagem dele que a vontade do jogador foi preponderante para que essa negociação andasse. Ele abriu mão dos juros e correção, mas tem a dívida original que ele tem a receber e será parcelada em 48 vezes esta antiga dívida do Santos para com o Thiago Maia. Então, fez força, quer jogar no Santos, tem o Neymar aí, enfim. E quem deve também ser oficializado, além do Thiago Maia, deve ser realmente o David Washington. Vamos só esperar depois a confirmação dos dados. Tem informações desencontradas de que ele vai vir só até o meio do ano. Até o meio do ano para o Chelsea é um péssimo negócio. Para o Santos também. O que o menino vai... Ele está chegando agora, em quase fim de fevereiro. Vai jogar quase nada. Ele tem que disputar a posição. Como é que vai valorizar, dar rodagem para o moleque, se ele vai jogar 3 meses no Santos, praticamente, né? A outra história que eu ouvi é que até o fim do ano, com uma cláusula de liberação no meio do ano, caso alguém arrume... Enfim, é quase que férias para o David Washington. Imagina se ele emplaca, começa a jogar bem, tal, vira titular e vai embora no meio do ano. O Santos, acho que se fez um negócio desse, exagerou na dose em termos de confiança na manutenção desse rapaz até o fim do ano. Se vem até o fim do ano, você faz um planejamento, conta com ele para o Campeonato Brasileiro, é outra história. Agora, para jogar tão pouco, né, não sei, vamos ver. Mas é um ótimo jogador também. Vamos aguardar. Santos que tenta negociações em outras, zagueiro, talvez um outro volante, enfim. Vamos aguardar. É um Santos ainda em construção, né? Tem Barreal para entrar, tem o Verón, como eu disse, tem os meninos que estão sendo aproveitados aí. Vamos ver como é que vai ficar esse time do Santos daqui a mais um tempo, especialmente já na próxima etapa do Campeonato Paulista. Muita gente falando que o Guilherme vai sair do time. Eu não duvido nada que o Roleiser entre na ponta direita e o Guilherme vire falso 9 nesse time, jogue de centroavante, com o Soteldo na esquerda, especialmente se o Santos for pegar algum jogo mais fora de casa que necessite de mais pressão e mais velocidade, menos estatura, menos pivô. Não duvido nada que isso possa acontecer, mas enfim, vamos aguardar. Tá bom, meus caros? Era isso. Deixa eu reforçar aqui os nossos apoiadores, Peter Lendo e Dani Haddad Fisioterapia, a Isatec Informática e também a Osteria Santos Sabores, o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, e aquele pedido para você que chega agora ao canal se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que também é importante, e se você puder e quiser, torne-se membro do canal. Depois do jogo eu apareço por aqui e posso aparecer antes em caso de notícia extraordinária, mas certamente após a partida nos encontraremos para falar sobre Santos e Noroeste. Se você sofreu com a chuva desta terça-feira, perdeu alguma coisa, eu peço aqui a Deus que lhe ajude nesse momento, se você teve alguma perda material. Se a sua vida está aí tranquila, se você está com saúde, não teve nenhum problema, agradeça também, né? Porque as questões materiais a gente perde, mas a gente ganha de novo depois. Muita gente sofreu bastante nesta terça-feira. Repito, se a gente aqui numa área mais urbanizada de Santos sofreu, imagina as pessoas que estão em áreas de risco. Tá bom, meus caros, era isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.